Olá, meus irmãos e amigos. Nós estamos no segundo estudo sobre declaração doutrinária dos batistas. Como falei anteriormente, são 19 itens. E esse primeiro, ou melhor, esse segundo, já que o primeiro diz respeito às escrituras sagradas, esse segundo estudo vai falar sobre as três pessoas da Trindade. E é interessante essa abordagem, porque esse é um assunto que gera muita discussão, há muitas dúvidas, e a gente sabe que em vários segmentos religiosos, em alguns desses grupos não há unanimidade, ao contrário, há divergências de pensamento e há conflitos até de posições teológicas. Mas nós, evangélicos, somos assim declarados porque temos 4 pontos em comum, e um deles tem a ver com a nossa relação com Deus, o que implica em nós conhecermos e crermos quem é Deus e a sua manifestação através do Criador, do Redentor e do Consolador, já fazendo uma referência ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. E como vocês já sabem, essa série de estudos traz como base aquilo que a gente tem lido, estudado na revista Impacto Realidade Batista, e ao mesmo tempo a gente tem a convicção de que todas as nossas declarações doutrinárias, e quem está com esse material em mãos já pode acompanhar, cada declaração doutrinária tem uma série de textos bíblicos. E esses textos bíblicos, se você olhar com muito cuidado, estudar cada uma das partes que são apresentadas, não é só colocar um texto bíblico porque tem que colocar, não. Há uma coerência. Os textos bíblicos não falam somente sobre o assunto, mas concordam sobre o que falam sobre o tema. Então, essa é a grande bênção. Assim que nós voltarmos da quarentena, quando voltarmos às atividades presenciais, então será possível os irmãos adquirirem esse material até para o estudo particular. Mas então, por uma questão de tempo, vamos avançar em nossos estudos. E hoje vamos falar sobre a Trindade, né? Começando a respeito de Deus. O que a gente aprende sobre Deus? E aí você tem na tela um roteiro bem sucinto daquilo que são os temas relacionados, ou subtemas, como alguns podem assim chamar. O que a gente aprende sobre Deus à luz da palavra de Deus? Lembrando que todas as declarações têm suas bases bíblicas. Aqui nós não vamos citá-las em função do tempo, mas é importante que você pesquise. A primeira coisa é, quem é Deus? Deus é único, é singular. Você já sabe que Deus não é um nome, é um título. E quando a Bíblia diz só o Senhor é Deus, está ali de forma redundante afirmando aquilo que é inquestionável. O Senhor, o Criador dos céus e da terra, é o único Deus. E com base em algumas definições, principalmente aquela muito conhecida por Langston, Deus é espírito pessoal, né, que ele transcende a realidade, que ele está além daquilo que é a criação, mas que ele se relaciona com a criação. Então, Deus não é uma coisa. Deus é espírito pessoal, ele é uma pessoa. Ele é o criador de tudo, ele é único. Deus é aquele que realmente tem todo o poder. Ele é espírito pessoal, eterno, infinito e imutável. Inclusive lá em Hebreus, a Bíblia diz que Deus não muda, né? E nem tem sombra de variação, como também em Tiago a gente vê essa declaração. Então Deus realmente é um Deus vivo, único, verdadeiro espírito pessoal, eterno. E aí quando a gente fala da eternidade, é exatamente algo que vai além da nossa capacidade de compreensão. Para a nossa vida limitada, para a nossa forma de pensar, que é muito limitada, para nós tudo tem um começo, um meio e um fim. Isso olhando a vida do modo horizontal. Ou seja, o olhar do ser humano é tudo que tem começo, meio e fim, tudo é finito. Tudo que nós contemplamos com os nossos olhos é uma questão de criação. Deus não, Deus vai além. Deus, na verdade,
ele é infinito e mais do que infinito, porque infinito dá a ideia de que não tem fim. Mas Deus é mais do que isso. Ele é eterno. Ele não tem começo, nem meio, nem fim. Ele era, é e sempre será o mesmo. Essa é a maravilha. Outra coisa que a gente aprende a respeito de Deus é que ele é o Criador, sustentador de todas as coisas. Ele é Criador e sustentador. Eu falei isso quando estudamos os princípios batistas, que existem 4 maneiras a pessoa olhar, né, ou entender ou manifestar a sua relação com Deus. A primeira dela é de negar, ou tentar negar a existência de Deus, que é o ateísmo. A é prefixo de negação na língua grega, theos é Deus. Então, ateísmo é querer negar, querer, porque não há como provar que Deus não existe. Mas o incrédulo bate na tecla de que Deus não existe. Eu acho que existe muita fé para dizer que Deus não existe, porque não tem como, há evidência em todos os lados. Pois bem, o ateísmo é não crer que Deus existe. O deísmo, o que é o deísmo? É crer que sim, Deus criou tudo, mas ele, como um relojoeiro que deu corda num relógio, ele criou o mundo, deu corda no mundo e foi embora, e o mundo age por conta própria. Esta é uma visão equivocada. A outra, a terceira, é o panteísmo, que é totalmente o oposto do deísmo. No panteísmo, pan, na língua grega, é geral, total, e teísmo, theos. Então, na visão do panteísmo, existem várias religiões que creem no panteísmo, é que Deus criou todas as coisas, Deus está presente em todas as coisas e Deus é todas as coisas, o que é um grande equívoco, como se alguém dissesse, Deus criou o sol, Deus está no sol e Deus é o sol. Deus criou a grama, Deus está na grama, Deus é a grama. Deus criou a flor, ele está na flor e ele é a flor. E aí as pessoas passam a comunicar, dando a ideia de que Deus se tornou não só o autor, mas ao mesmo tempo refém da própria criação. Imagine só, Deus está presente numa flor, ele ser a flor. Não tem sentido, mas o panteísmo é isso. Mas a visão correta e bíblica é do teísmo. E o que é teísmo? Teísmo é o seguinte, Deus criou tudo, ele sustenta tudo, ele não depende de tudo, mas tudo que foi criado depende dele. É o que nós cremos, é o que a Bíblia fala. Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas, mas também ele é o juiz e o Senhor absoluto sobre tudo. Outra coisa que também aprendemos a respeito de Deus, que Deus é infinito em santidade. Sendo redundante, Deus é infinito em santidade e perfeito em todas as outras coisas. Eu falei para vocês em outra ocasião sobre os atributos morais e os atributos naturais de Deus. Vamos então dividir. Vou falar primeiro sobre os atributos naturais, ou seja, aquilo que é pertinente a Deus, aquilo que só realmente é devido a Deus. Deus é onisciente, é o único que sabe tudo, é onipotente, o único que pode todas as coisas, e onipresente, o único que pode estar em qualquer lugar. Deus é eterno, também é outro atributo natural. Ele é eterno, como a gente já viu, também imutável, ele não muda, no sentido de que ele não tem nenhuma sombra de variação. Mas outro atributo que a gente aprende também são os atributos morais. Deus é santo, ele não tem nenhum tipo de falha, a Bíblia diz lá em Abacuque que Deus é tão puro de olhos que não pode nem contemplar o mal, ou seja, Deus rejeita o mal. Deus é santo, Deus é justo, alguns dizem Deus é justiça, mas de fato porque ele age de modo igual para com todos. Deus é justo e Deus, sobretudo, é amor. Deus ama porque ele é amor. E em função desses atributos, não há ninguém semelhante a Deus. Então ele é santo, justo, amor e perfeito em todas as suas ações. E em função de Deus ser quem ele é, o Senhor sendo Deus santo, justo, amor, perfeito em todas as suas ações, eterno. Então o que é que compete a nós, a você e a mim? A adorá-lo, realmente cultuá-lo, obedecê-lo e demonstrar amor. Então nós temos o dever de amar a Deus, nós temos o dever de adorá-lo e de obedecê-lo. Não iremos sofrer, olha a coisa maravilhosa,
jamais haverá danos por amarmos a Deus, cultuá-lo e obedecê-lo. Mas se nós optarmos pelo caminho contrário, nós sofremos as consequências. Por quê? Porque nós, como criaturas, dependemos realmente de Deus. Outra coisa importante é que Deus, sendo Pai, sendo realmente o Criador de tudo, se revelou em três pessoas. Como assim? A gente vê Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Veja só uma coisa interessante. A gente aprendeu aqui nesses itens sobre Deus. Mas Deus é único, porém ele tem três manifestações. É a chamada Trindade. Deus Pai, o Criador, Deus Filho, o Redentor e Deus Espírito Santo, o Consolador. A gente vai aprender um pouco mais sobre essa verdade. Vamos então ver aqui algo sobre o Deus Pai. Então, o que a gente aprende sobre o Deus Pai? Deus Pai, como Criador de tudo, ele age de maneira paternal para com toda a humanidade. Isso a gente também já falou um pouquinho antes, tanto na história dos batistas quanto nos princípios bíblicos. Então, Deus, em relação à criação de tudo que existe, ele é o Pai. Nesse caso, a palavra Pai aí não tem o conceito de Pai que a gente vai ver mais tarde quando se refere a Jesus Cristo. Nesse caso, Deus é o Pai de toda a criação. Eu até dei um exemplo quando você vê uma obra de arte muito bem feita, muito bem elaborada, usada com uma finalidade muito nobre, a gente fica maravilhado e pergunta: quem é o pai dessa criação? Quem é o autor dessa invenção? E aí a gente aponta. Geralmente quando a gente vai a um museu tecnológico, como o museu que a gente tem, que você e eu temos visitado, a gente fica maravilhado com algumas invenções. E aí vem o nome do autor. Como uma obra de arte, como uma construção, como as obras, os edifícios mais elaborados, a gente vê lá o autor, o arquiteto, o projetor, o projetista, melhor dizendo, o arquiteto, o engenheiro. Então, aquelas pessoas que têm deixado a sua marca nas suas invenções. Então, Deus, como Criador de todos os homens, tem uma relação paternal para com toda a humanidade. Nesse sentido, toda a humanidade é realmente dependente e tem que ter essa relação primária de Deus como o Pai de toda a criação. Então, nós somos considerados por Deus como seus filhos, no sentido da criação. Porque Deus age assim. O Pai não zela pelos filhos, o Pai não cuida, o Pai não provê. Então, Deus, que criou toda a humanidade através de Adão e Eva, demonstrou todo o seu cuidado, todo o seu amor, toda a sua atenção, procurando levar os homens a viverem no temor. Mas os homens preferiram se afastar de Deus. Então, Deus tem uma relação paternal com toda a criação. Agora, o que a gente aprende também é que, historicamente, aí a gente já vai entrar num aspecto histórico. Na história da humanidade, a gente vê Deus se manifestando, se revelando à humanidade representada em Adão e Eva. Mais tarde, a gente vê Deus se revelando ou entrando em contato com Noé. Depois, a gente vê a ação de Deus escolhendo Abraão. E aí, quando a gente olha para Abraão, a gente vê que, em termos de relação com a humanidade, Deus primeiramente se revelou a Abraão. Abraão foi o homem que Deus escolheu para que por meio dele viesse uma nação, como de fato assim aconteceu. Abraão era casado com Sara, tiveram um filho chamado Isaac, Isaac se casou com Rebeca, tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó se casou com Lia e Raquel e teve 12 filhos, e de cada um dos filhos veio uma tribo, as 12 tribos de Israel. Então Deus se revelou primeiramente a Adão, depois a Noé, depois a Abraão, e por meio de Abraão ele
teve uma relação muito mais próxima, mais particular com a nação de Israel, porque o seu propósito era um olhar para com toda a humanidade. Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Falando aí já da manifestação da Trindade, Deus, ele se revelou ao mundo de forma geral, mas também de forma muito especial, através de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o Filho de Deus, porque Deus assim desejou, ele estabeleceu um plano para que por meio desse plano toda a humanidade viesse a ser salva. Então Deus manifestou o seu amor e se tornou realmente esse Pai amoroso, enviando o seu Filho Jesus Cristo para a nossa salvação. E aí, obviamente, todos os que creem em Jesus Cristo se tornam filhos de Deus. Isso mesmo. Todos que creem em Jesus se tornam filhos de Deus, nascem de novo por obra do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que faz essa obra de levar a pessoa a reconhecer os seus pecados, a declarar fé em Jesus, e em função desta fé em Jesus, então a pessoa se torna filha de Deus, o homem se torna filho de Deus, e então passa a ter uma relação paternal, ou seja, passa a olhar Deus não apenas como aquele criador de tudo, mas essa relação entre pai e filho. Por isso que João capítulo 1, versículos 11, 12, 13, a Bíblia diz assim: veio, falando de Jesus, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, a saber, os que creram no seu nome, receberam o direito de serem chamados filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, lembra quando eu falei que o homem, como criatura, é filho de Deus? Sim, Deus é o Pai da criação. Porém, através de Jesus, o homem se torna de fato filho de Deus e aí passa a ter uma relação com Deus de forma mais íntima, pessoal. E isso, então, é o que a Bíblia nos mostra. E nessa relação paternal, ou seja, do crente com Deus, o homem, então, o cristão, passa a usufruir do cuidado de Deus, da proteção de Deus, mas também deve a Deus obediência, já que Deus, como Pai, manifesta o seu amor, zelo e cuidado e apresenta na palavra os mandamentos para todos nós. Muito bem, avançando um pouco mais, vamos agora falar sobre o Filho. A gente está falando sobre a Trindade. No primeiro tema a gente falou sobre Deus, de forma ampla e geral. A gente falou sobre Deus, o Criador, né? E agora vamos falar sobre Deus, o Redentor, o Deus Filho. Quem é o Deus Filho? Jesus. Jesus é o Deus Filho. E como Deus Filho, a gente precisa desmistificar essa questão que a gente tem. Porque quando a gente fala da relação do Pai e do Filho, humanamente falando, a gente sabe que é o Pai que gera o Filho. O Pai se casa, o homem se casa, e através da relação com a esposa, nasce o bebê. Então, aquele filho que nasce foi gerado pelo pai. Só que o filho veio depois, obviamente, porque foi gerado. Assim aconteceu com Abraão, com Moisés e todos os homens sobre a face da terra. Em relação a Deus, não. Jesus é o Filho de Deus, mas a Bíblia nos assegura que ele é igual a Deus. João capítulo 10, versículo 30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Inclusive, em João capítulo 8, as pessoas quiseram até apedrejar Jesus porque disse: eu sou igual ao Pai. Antes de Abraão nascer, eu já existia. E aí disseram seus opositores: tu não tens nem 50 anos e diz que Abraão te viu? Ou seja, tu te igualas a Deus? Na verdade, Jesus não estava querendo se igualar a Deus. Jesus é igual a Deus. Então, ele é o Filho de Deus, mas ele tem os mesmos atributos de Deus. Ele é único, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele é eterno, ele é santo, ele é justo, é amor, é imutável. Por quê? Porque ele é Deus. Outra coisa interessante que a gente aprende sobre o Deus Filho Jesus Cristo é que
Nele, por ele e para ele, todas as coisas foram criadas. Se você ler João capítulo 1, de 1 a 3, a Bíblia diz mais ou menos assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram criadas por ele, porque sem ele, nada do que existe existiria. Então, Jesus criou tudo. Ele não foi um contemplador da criação feita pelo Pai, mas ele foi um ator. Ele atuou junto com o Pai, junto com o Espírito Santo, na criação de todas as coisas. E, conforme a gente tem aprendido, no devido tempo, no momento adequado, no momento necessário, Cristo se encarnou. Ele nasceu de uma virgem chamada Maria, e por meio desse nascimento, ele tornou-se homem, ele é eterno, tornou-se homem, e por meio desse propósito, da sua encarnação, ele veio para ser realmente o Salvador. Então Jesus, enquanto aqui esteve na terra, ele teve todas as limitações que um ser humano tem. Ele sentiu sede, cansaço, fome, ele chorou, ficou angustiado, ele sofreu acusações, ele foi até a cruz e foi morto, ao terceiro dia ressuscitou, como a gente vai ver mais tarde. Mas o fato é que Jesus Cristo foi e é, ao mesmo tempo, 100% homem e 100% Deus. Não há ninguém semelhante a Jesus. O único que já existia antes de nascer, Jesus Cristo. Não há ninguém semelhante a ele. Outra coisa que a Bíblia também deixa claro, assim, João capítulo 1, eu citei para vocês. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no verso 14, João diz: e o Verbo se encarnou, ou seja, o Verbo tornou-se carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Agora, outra coisa importante é que Jesus é a expressa imagem de Deus. Se você ler Hebreus capítulo 1, de 1 a 3, o escritor, que é um judeu convertido, ele fala de Jesus dizendo que, tendo Deus falado pelos pais, ou seja, os ascendentes dos judeus, tendo Deus falado com os ascendentes judeus por meio de sonhos, visões, profetas, nos últimos dias nos tem falado através do seu Filho Jesus Cristo, que é a expressa imagem do seu ser. Ou seja, se alguém quer conhecer a Deus, tem que buscar a Jesus, porque Jesus é a única pessoa que realmente, verdadeiramente representa o Pai. O próprio Cristo falou em em Mateus 11, verso 27, ele diz o seguinte: ninguém conhece o Filho, senão somente o Pai. Ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, Jesus é a expressão maior do próprio Deus. Lembra que Cristo falou em João capítulo 14, quando Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Cristo falou: mas como assim, ô Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como você diz, como se pergunta, mostra o Pai? Eu sou a expressão do Pai, disse Jesus em outras palavras. Outra coisa que a gente aprendeu é que Jesus veio ao mundo para cumprir todos os propósitos de Deus. E Jesus, durante 33 anos que ele viveu aqui na terra, ele não pecou uma vez sequer. Não pecou nada. Não houve mentira, não houve engano, não houve nada que pudesse ser atribuído ao Senhor Jesus como uma falta. Ele mesmo disse: quem de vocês pode me culpar ou me acusar de algum pecado? Ninguém pode. Por quê? Porque ele não pecou. Isso ficou claro em Hebreus capítulo 4, verso 15, que Jesus, embora tendo sido tentado em todas as coisas, não pecou. Então ele é singular. Ele honrou. E se você ler Mateus capítulo 5, verso 17, Jesus disse que ele não veio remover a lei, mas cumprir toda a lei, e de fato ele cumpriu, embora falsamente foi acusado de ter quebrado algumas leis, como a de guardar o sábado. Ele cumpriu todas as leis que foram apresentadas por Deus. Na verdade, a gente aprende que tem o Velho Testamento. Escutem bem uma coisa, uma particularidade: o Velho Testamento
tem 613 mandamentos. 613 mandamentos. Só o quarto mandamento do Decálogo dos 10, o quarto mandamento não era guardar o sábado. Era o quarto mandamento, guardar o sábado. Os fariseus, escribas e demais doutores da lei criaram 400 regras de como quebrar o sábado. Ou seja, a Bíblia diz lá em Êxodo que no sábado não deve fazer isso, 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 isso. Aí Deus estabeleceu algumas ações proibidas que não deveriam ser feitas no sábado. Sabe o que os fariseus fizeram? Além daquelas que estavam lá escritas no Decálogo, eles criaram 400 regras. Ou seja, 613 mandamentos, mais 400 regras de como se quebrar o sábado. Ou seja, mais de 1000 regras e mandamentos. E Jesus não pecou em nenhuma dessas ações. Nenhuma. Você e eu somos pecadores. Falhamos em muitas coisas. Cristo não falhou em nenhuma delas por amor a nós, para oferecer a Deus um sacrifício perfeito na cruz. Por isso é que a gente aprende algumas coisas. Uma delas é que ele, Jesus, se identificou com todos os homens. Se você ler Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, a Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, abriu mão de toda a glória, se humilhou, porque se sujeitou às condições limites do ser humano, foi obediente, e obediente até a morte de cruz, que o pior tipo de morte que alguém poderia sofrer, ele sofreu por amor a nós. Então ele se identificou, né? A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 4, do verso 14 ao verso 16, que Jesus é o sumo sacerdote por excelência. Por quê? Porque na época do Velho Testamento, o sumo sacerdote, olha só a comparação, o sumo sacerdote pegava um animal sem falha, sem mancha, perfeito, oferecia aquele animal em sacrifício a Deus por si e pelo povo. Jesus é o sumo sacerdote por excelência, porque ele é o ofertante, como era também o sumo sacerdote, mas diferente do sumo sacerdote, ele foi a oferta. Ele se ofereceu na cruz, e não no templo, mas no próprio céu diante de Deus. Que coisa maravilhosa, que amor extremo. Ele morreu na cruz, e isso é muito importante. Muitos dizem que creem em Jesus, mas negam que ele veio em carne e osso e que ele morreu na cruz. Não, ele morreu na cruz. A Bíblia, nos 4 evangelhos, testificam a morte física de Jesus. O corpo dele foi sepultado por José de Arimateia e Nicodemos, num sepulcro novo, sepulcro que nunca tinha sido usado, e ao terceiro dia ele ressuscitou. E foi comprovada a ressurreição dele, porque diz a Bíblia que durante 40 dias, antes de voltar para o céu, ele esteve entre as pessoas. E num só dia, ele apareceu a 500 pessoas, como o apóstolo Paulo falou na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Então, ele veio, nasceu, há testemunhas, né, ou melhor, houve testemunho do nascimento dele, do ministério terreno dele, da morte e da ressurreição. Outra coisa, Jesus é o mediador entre Deus e os homens. É por isso que 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3, 4 e 5 diz assim: porque isto é bom e agradável a Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade em Cristo Jesus, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não há outra pessoa para ser mediadora entre nós e Deus, somente Jesus Cristo. Por quê? Porque ele veio ao mundo, o próprio Deus em carne e osso veio ao mundo, viveu neste mundo, morreu em nosso lugar, e ele se tornou a ponte, não horizontal, Deus de um lado, assim, né? Deus aqui e o homem aqui não. Porque o homem não está em pé de igualdade com Deus. Essa ponte, entre aspas, é vertical. Deus aqui e o homem aqui. Essa é a ideia. Por isso que Deus enviou Jesus para que o homem pudesse ter comunhão com Deus. Então Jesus é esse que nos une a Deus, é o nosso único mediador. E na penúltima declaração, pelo Espírito Santo,
Jesus Cristo está presente no coração de cada crente. Lembra que ele falou em João capítulo 14, verso 21? Aquele que tem os meus mandamentos é aquele que me ama, e eu o amarei, e virei a ele e farei nele morada. Aí no verso 23, quem tem os meus mandamentos e os guarda, é o que me ama, e será amado por meu Pai, e viremos a ele e faremos nele morada. E ele falou em João 14, também no verso 15 e 16, eu vou para o Pai, mas eu pedirei ao Pai, ele mandará o Espírito Santo, outro Consolador, para que esteja sempre com vocês. Então, o Espírito Santo no coração do crente nos garante a presença de Deus, a presença de Jesus, como Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. E então, a última coisa que a gente aprende é Jesus voltará visivelmente, ou seja, todo olho verá, até aqueles que o traspassaram, todo olho verá, porque lembra em Atos 1:11, quando Jesus estava subindo para os céus, todos os 11 apóstolos ficaram olhando para cima e de repente viram uma nuvem cobrindo Jesus. E então, quando Cristo desapareceu diante dos olhos deles, subindo para o céu, 2 anjos chegaram e disseram para eles: varões galileus, por que vocês estão assim olhando para os altos céus? Este Jesus que vocês viram subir, de igual modo verão descer sobre as nuvens, para que todos possam vê-lo. Então todo olho verá. E ele virá para quê? Ele virá com 3 propósitos. Ele virá primeiro para levar a sua igreja para a glória eterna. Segundo, ele virá para que toda a humanidade esteja diante dele e ele julgará toda a humanidade. E por fim, ele irá concluir a sua obra redentora. Por quê? Aos incrédulos que estiverem à sua esquerda, ele vai dizer: apartem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado por Deus para o diabo e seus anjos, mas dirá para aqueles que creem nele: venham, bendiz meu Pai, para a glória eterna no meu nome. Por isso, louvado seja Deus pela verdade que hoje nós temos aprendido. Que Deus abençoe a sua vida e que você mantenha a sua fé no Senhor. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse estudo, que teu Espírito Santo fortaleça a nossa fé no teu nome. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém.